Família, nosso maior tesouro, né, pastora Viviane? E eu fiquei pensando na tarde de hoje, sobre família, sobre tesouro, e refletindo sobre algumas coisas. Na quinta-feira, acho que foi quarta-feira, eu preguei ali na igreja do Pinhão, e Deus nos deu uma palavra ali, sobre família como base da sociedade. Eu queria pensar com você um pouco, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria que você refletisse um pouco sobre algumas coisas. Se a família é a base da sociedade, nós precisamos então, não só ter uma visão profética, que ela é muito importante, mas nós precisamos ter uma visão muito mais ampliada, do contexto social, do contexto político, e também olhar para a nossa sociedade, para a nossa família, porque se o nosso olhar para a sociedade identificar que a nossa sociedade está um caos, então nós temos que fazer uma leitura mais profunda sobre a nossa família, porque a sociedade é formada de famílias. Então, se a sociedade está em crise, as famílias estão em crise, não é verdade? Se a política está em crise, a família está em crise. Mas o tema de hoje não é política, o tema de hoje é sobre família, nosso tesouro. Mas eu não vou conseguir olhar minha família como um tesouro, se eu não fizer uma leitura muito minuciosa de algumas questões que eu acho importante. Porque quando nós não fazemos uma leitura, não temos uma visão profética, uma leitura profética e uma leitura social, eu não olho para a minha família como um tesouro. Eu não reconheço a minha família como um tesouro, ainda que ela seja biblicamente um tesouro, e ela é um tesouro, mas quando eu não tenho uma leitura, uma convicção, uma certeza, a minha família não é um tesouro para mim, porque eu tenho outras prioridades. A sociedade e o contexto social vai me colocar diante de mim, outras prioridades que vão dizer que são tesouros também. Então eu queria, bem rápido, trazer uma introdução para nós, aqui nesse início de mensagem. E eu queria começar com uma pergunta: o que é família? O que é uma família? Hoje, a sociedade fala que família são várias coisas, né? E nós acreditamos, em alguns momentos, porque se você não acreditar, você não faz parte do contexto que você se relaciona. E para você poder ficar bem dentro do contexto que você se relaciona, você vai ter que dizer que não, realmente, família são várias coisas, quando na verdade família, ela vem de um princípio bíblico, de um princípio santo, que Deus criou a família para se relacionar com Deus. Então a família é um homem, uma mulher, a família é uma comunidade humana, divina, santa, que foi instituída por Deus para que Deus pudesse se relacionar com ela. Então a família é algo santo. A família é uma comunidade, é um local de relacionamento onde a manifestação da glória de Deus, ela é contínua, onde o fogo do Senhor queima continuamente, porque a família é aonde Deus se faz presente, é o altar do Senhor. Então, o que é família para você? Talvez você vai ter vários outros conceitos de família, e eu não vou discutir com você sobre isso, mas eu quero que você entenda que a família, ela vai muito além do que só o que a sociedade diz. Então a família e com certeza um núcleo, né, a célula máter que nasceu no coração de Deus para nós. Então, se eu entendo que tudo que Deus fez é um tesouro, que esse tesouro é o reino de Deus, eu vou começar então a entender que a minha família é um tesouro, porque ela nasceu no coração de Deus, ela faz parte do reino. E se ela faz parte do reino, se eu vivo o reino, eu estou vivendo os princípios de Deus. E quando eu vivo o princípio de Deus na sua plenitude, significa que Deus, ele se faz presente, ainda que o reino não tenha se manifestado na sua plenitude total, né? Mas nós anunciamos o reino, e o reino já foi anunciado com o nascimento de Jesus. Então nós vivemos o reino. Então a minha família, ela é uma família do reino de Deus. Não é a família que o mundo diz que ela tem que ser. Ela é a família
do reino de Deus. É a família que Deus quer que ela seja, e ela vai ser segundo o coração de Deus. Eu tenho falado com a minha esposa que eu tenho orado a Deus para que a minha família toda, desde a minha filha, do meu genro, do meu filho, né, da minha nora, todo mundo seja pastor e pastora. Eu quero, se a minha família, ela representa o reino de Deus, e Deus faz presente dela, eu estou dizendo, Senhor, eu quero que a minha família seja uma família do altar, uma família de pastores. Eu estou orando para isso, pedindo para Deus tocar no coração da minha família, para que isso aconteça. Mas eu quero que você entenda uma outra situação. Qual é a atual situação da sociedade? Você já se perguntou? Qual é a atual, né, e real situação da sociedade? Então a sociedade, ela está vivendo uma crise, e essa crise, ela está dentro da família que foi criada no coração de Deus. E eu quero entender que essa crise não é a crise de Deus, é a crise que o inimigo de nossas almas, ele colocou dentro da família, para destruir aquilo que Deus fez de forma perfeita e santa. Então a crise social que a gente está vivendo, ela pode ser sanada? Pode, a partir do momento que eu e você entenda que nós precisamos mudar o foco e olhar para a nossa família, como ela pode influenciar a sociedade a partir do reino de Deus. Então toda crise, ela tem tempo para ser sanada, toda crise ela pode ser resolvida em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora comigo, lá no Evangelho de Isaías, capítulo 62, você abre aí comigo, amém? Isaías 62, a partir do versículo 1, você achou aí, amém? Vamos lá então? Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, te agradeço. Por amor de Sião eu não me sossegarei, por amor de Jerusalém não me cansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada, a sua terra. Você, porém, será chamada Efzibá, e a sua terra Beolá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozijará por você. Só até aqui. Fecha seus olhos, Deus. Nós nos colocamos no centro da tua vontade, Senhor. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Manifesta a tua glória aqui, Senhor. Que a tua presença, Senhor, seja real, como já está desde o início desse culto. Que o teu Espírito Santo, Senhor, traga clareza, traga direção, destino para todos nós que aqui estamos. Que cada família que aqui está, Senhor, entenda, Senhor, essa palavra. Que ela seja uma revelação, que possa ir de encontro a cada coração, satisfazendo cada necessidade e sanando cada crise, Senhor. Tu é Deus que faz nova todas as coisas, e nós nos colocamos no centro da tua vontade, amém e amém. Tome assento, irmãos. Tem mais dois textos que eu queria ler com você, que é Mateus, capítulo de número 1 Timóteo, capítulo de número 5, versos 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Um outro texto de Mateus, capítulo de número 6, versos 19 a 21, mas eu vou ler só a introdução. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a gente olha para esses textos, tanto o de Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala: se você não cuida do seu, se você não tem o cuidado, o zelo de cuidar dos seus, principalmente da sua família, e aí vai falar que você negou a fé.
Você negou o reino. Então, quando eu não faço uma leitura séria da sociedade, e eu olho para a minha casa, ela está influenciando a sociedade? Sim ou não? Mas se eu também olho para a sociedade e não olho para a minha casa, eu sou negligente em ambas as partes, eu vou entender então que a Bíblia fala, você está negando a sua fé, porque eu preciso olhar para a sociedade, eu preciso entender que Deus me colocou para influenciá-la e transformá-la. Mas Deus também me deu a minha família, para que eu possa cuidar dela, zelar por ela, porque ela é o meu tesouro. Mas se eu não zelo pela minha família, eu estou negando. O texto fala isso. Você negou a sua fé. E é pior do que o infiel. Mas Mateus vai dizer também, olha, aonde estiver o seu coração, ali está seu tesouro. Algumas pessoas colocam o seu coração em várias coisas. Em várias coisas. Alguns colocam na sua casa, na sua família. Outros colocam no seu filho, outros colocam na esposa, no marido. Às vezes colocam até demais. Outros não colocam. Outros colocam o seu coração no dinheiro, no esforço. Outros colocam em tantas coisas, no vício da bebida, do álcool, da maconha, da cocaína. Outros colocam o seu coração no vício da pornografia, que tem destruído a família, que tem destruído o lar. Eu não sei se vocês sabem, as estatísticas falam que a pornografia está quase passando o vício da cocaína, porque a pornografia alcançou tanto a terceira idade, homens, mulheres, jovens, adolescentes, já chegou em crianças. Então está avançando de uma forma terrível. Então nós precisamos entender aonde está o nosso coração. Às vezes tem pessoas que colocam o seu coração nas redes sociais, e das redes sociais extravasa várias situações que diz que você negou a sua casa, negou a sua fé, e você é pior do que o infiel. É muito ruim ouvir essas coisas, né? E eu tenho falei com a minha esposa na quarta-feira, que pregar sobre família hoje é um dos maiores desafios dos pastores. Você sabia disso? Que é um desafio muito grande. Parece que as famílias, quando você vai falar de alguns assuntos, parece que as pessoas não recebem muito, né? Ficam resistentes, porque você vai tocar em alguns assuntos que está muito velado, né? Muito oculto, uma coisa muito fechada, tanto para o lado do marido, como para o lado da esposa. E quando você toca em alguns assuntos, você traz à tona aquilo que está oculto, aquilo que de fato é o caráter do marido, o caráter da esposa, porque essa pessoa aqui talvez não significa que seja o pastor Erlo, ou que você tenta transparecer, significa que seja você mesmo. Quem vai definir quem é você mesmo a partir do seu homem interior. O seu homem interior demonstra o seu caráter. E se você tem o seu caráter em Cristo Jesus, então você vai deixar transparecer o caráter de Cristo Jesus. Às vezes nós tentamos disfarçar, dar um migué, né, uma palavra, um migué, em algumas coisas, para tentar mostrar aquilo que nós não somos. Mas a Bíblia revela quem nós somos. E o Espírito Santo fala, a própria palavra fala que o Senhor nos conhece e nos sonda, sabe quem nós somos. Então, diante da palavra, diante do altar do Senhor, a própria palavra desvenda quem nós somos, então não tem para onde fugir. Se eu vou mais alto, lá Ele está. Que eu vou mais baixo, Ele também está. Então, diante da glória e da presença do Senhor, não tem como. Então, esposa, marido, filhos e filhas, o que você faz no oculto, Deus conhece e te vê. Mas olhando para a palavra, eu queria trazer alguns princípios bíblicos bem rápido. E falar de princípios bíblicos é falar de coisa rápida. Por quê? A origem da família. Gênesis capítulo 1, versos 8. Porque a origem, Deus os abençoou e lhe fez fecundo. Princípio bíblico. Deus abençoou o seu marido, abençoou a sua esposa, abençoou a sua casa e fez vocês fecundos. Bíblia, princípio bíblico. Também podemos entender que a natureza do casamento é também princípio bíblico, que está em Hebreus 13, 14, que vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Princípio bíblico. A Bíblia vai me mostrar também que o amor conjugal, ele é um tesouro precioso, que diz assim, olha, lá em Cantares capítulo 8, versos 7, as muitas águas não podem apagar o amor. Princípio bíblico. A santidade do sexo também tem seus princípios bíblicos, que diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra. Princípio bíblico. 1 Tessalonicenses 4, 4.
Jesus abençoou o casamento quando ele teve em Canaã da Galileia. Ou seja, qual é o princípio bíblico? Presença de Jesus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Então, lar é o lugar de restauração. Pedro vai dizer para mim o seguinte, que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. 1 Pedro 4:8. Então eu estou trazendo para vocês princípios bíblicos que são importantes para a nossa caminhada de fé. Eu já poderia encerrar aqui e a gente ir embora para casa, porque você recebeu princípios bíblicos. Só que às vezes nós recebemos os princípios bíblicos e não colocamos em prática os princípios bíblicos. Nós queremos sempre ir além daquilo que é santo, daquilo que Deus nos ensinou. Então eu quero trazer algumas coisas para você que eu acho que é importante você entender. A Bíblia fala, quando nós entendemos que Deus nos dá uma visão profética para a nossa família, para a nossa casa, entender que ela é um tesouro, eu preciso entender por que Deus está dizendo isso. Então a Bíblia vai dizer para mim o seguinte, olha, que existia uma família, e essa família tinha filhos, os filhos de Isacar. Os filhos de Isacar eram homens que tinham uma visão lá na frente. Tanto lá na frente que esses filhos de Isacar se colocaram diante do rei Davi e falaram aqui, ó, nós estamos aqui, prontos. E eles se destacaram, porque eles tinham uma visão profética, além do seu tempo, dos seus dias, eles olhavam para frente. E essa tribo de Isacar, elas ajudaram Débora também na guerra, ainda que fosse liderada, né, por uma mulher, mas eles entenderam que aquela mulher foi colocada por Deus para liderar e dar vitória ao povo de Deus. Então independe do homem, depende da mulher, e depende da nossa, a certeza é da nossa visão profética de Deus. Deus te deu um marido, Deus te deu uma esposa para ser o seu ajudador, a sua companheira de fé, de caminhada, de oração. Não te deu um objeto somente, você olha, se dá um objeto, não é um objeto, te deu uma companheira, e faz de você e dela como filho de Isacar, para que vocês tenham uma visão profunda, uma visão além do tempo, para essa sociedade. O que essa sociedade está vivendo? Como ela está vivendo? E qual é a nossa visão profética para essa sociedade? Então eu quero entender que a sua casa, a nossa casa, ela é profética. Então por isso que eu falei lá na introdução, o que é família para mim? Por que a sociedade está em crise? Aonde está a causa? Então a gente precisa ter essa visão profética, para entender aonde está essa raiz, aonde isso tudo começou. Então, mas eu queria ir um pouquinho mais além, porque quando Deus nos dá uma visão profética, aí Josafá, ele entende que ele tem algo a fazer, dá uma continuidade do reinado do seu pai, e ele precisa andar com Deus, ele precisa andar como o rei Asa andou. Então, e ele tem guerras, ele tem que combater. Então, o que ele faz? O que ele faz, esse homem? Visão profética é você entender que nós temos passos. Eu não vou falar aqui bem rápido. Josafá, ele reconheceu a situação e ele buscou socorro no Senhor. Você vai ler isso, vai ver isso no livro dos Reis. E ele, quando busca o Senhor para restaurar, para caminhar, ele entende o seguinte, olha, sozinho eu não vou conseguir. Se eu tenho uma visão profética, se a minha casa ela é profética, e eu estou vivendo um momento difícil, então eu vou buscar recurso, não é com o vizinho, com a vizinha, é com Deus, eu vou dobrar o meu joelho, porque Ele vai dar a solução, porque a minha família é dEle, nasceu no coração dEle, é o tesouro precioso, então eu vou buscar nele. Então Josafá, ele trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus. Josafá, ele traz à memória a aliança do seu pai, ele traz à memória a aliança que Deus prometeu ao seu pai, e ele começa então a viver, a buscar, a trazer à memória aquilo que dava esperança. Visão profética. Visão profética. Eu já passei muitas lutas com a minha esposa, né? Faço ano que vem 25 anos de ministério pastoral. Tanguá já é minha 6ª igreja. Itaboraí, perdão, 6ª igreja. Eu falei assim, meu Deus do céu, já 6ª igreja, parece que foi ontem. Minha filha já casou. Apareceu lá o Pedro e levou. O vento levou. Um dia eu falei para ele assim, rapaz, você levou minha filha.
Agora está o Emerson, meu filho, namorando. Eu falei assim, ó, pai, vê lá que você vai ter que casar, hein? Então, a gente chega então nesse texto de Isaías. Ele é um texto muito interessante, porque esse texto, ele nos traz e mostra dois tempos proféticos. E eu quero entender que olhar para a família e entender ela como um tesouro, é entender o tempo de Deus para a minha casa. A sociedade está em crise, eu preciso discernir essa crise. Só que quando eu olho para esse texto de Isaías, quando você lê o livro de Isaías, a partir do capítulo 55, até o final, vai falar da restauração, vai falar de um tempo de restauração. E quando fala desse tempo de restauração, é muito precioso, é muito lindo, porque ainda que a nação, ela tenha se prostituído, tenha saído do caminho de Deus, tenha abandonado, quando fala nação, fala as famílias, não o país, só as famílias. E aí eu olho para esse texto, né, eu vou ler com você novamente o verso de número 4, 3 e 4, você leia comigo 4, não mais o chamarão de abandonada, nem desamparada a sua terra, você porém será chamada de Efzibá, e a sua terra Beolá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Então são duas palavras aqui, muito interessantes, que é Efzibá e Beolá. Efzibá é uma situação muito interessante, que ela é como se fosse um bálsamo para a família, como um bálsamo também para o povo de Deus, porque a palavra Efzibá pode se entender como refrigério, pode se entender como alegria, como colheita e também como conquista, porque o povo de Israel está saindo, né? É um tempo de sair e de receber algo novo de Deus. Eles estão distantes, caminhando aí na escravidão, Babilônia, e agora Deus está prometendo a eles um refrigério, Deus está prometendo a eles uma colheita, uma alegria, uma conquista. E você entender Efzibá é você entender um tempo de restauração. E eu quero trazer uma alegoria para que você entenda o que é Efzibá. Efzibá seria mais ou menos como um casal que não pode ter filho. E esse casal, ele vai até um orfanato, ele entende que precisa adotar uma criança. Eles adotam uma criança. Eles adotam aquela criança, cuidam daquela criança, e daqui a pouco aquela criança está deitada no meio deles, e eles estão dizendo, meu filho ou minha filha, estão ali amando aquela criança intensamente, e quando chega, já eles, velho, a criança que eles adotou, o filho já de maior, eles falam assim, filho, estamos tão orgulhosos de você, você é a nossa delícia, nossos dias foram muito mais felizes após a sua chegada. Esse é o tempo de Efzibá, é um tempo de muita alegria, de muito prazer, de muita conquista, ainda que aquela criança não seja sua, mas você a acolheu, a recebeu com muito carinho e amor. Então quando Deus está falando com Israel, está falando, olha, eu tenho para vocês um tempo de Efzibá, vocês caminharam distante, vocês viveram situações terríveis, mas eu acolho vocês, eu recebo vocês, porque vocês são os meus filhos, é o meu povo, eu tirei vocês do Egito, eu prometi a vocês uma terra que manda leite e mel, vocês são rebeldes, mas eu estou aqui, eu amo vocês. Esse é o tempo de Efzibá para Jerusalém. Mas quando nós olhamos para a nossa família, e aí eu convido você a fazer uma leitura bem rápida, não precisa falar, pensa aí, como está a sua casa, como está seu relacionamento, como está a sua vida. Nós pensamos logo nas crises, né? E quando você pensa numa crise, que você está passando numa crise dentro da família,
a primeira coisa que o inimigo coloca na sua mente, no seu coração é: olha, dá um jeito, não dá mais, vai embora, abandona. Esse é o primeiro pensamento. Foi diferente com o povo de Israel. Eles foram seduzidos sempre a abandonar Deus, a seguir a outros deuses, e o seu tesouro, que era muito importante, eles também não valorizaram, não cuidaram. Mas Deus, Ele tem um tempo de alegria, um tempo de restauração, Ele tem um tempo de colheita. Se eu entender profeticamente que a minha casa, a minha família, ela pode sim provar do melhor de Deus, se ela é de verdade para mim o meu tesouro ou não. Mas se você estiver colocando o seu coração somente nas crises, nos problemas, na dificuldade, talvez você fale assim: eu não amo mais ele, eu não tenho mais amor por ela, oh, vai acabar, acabou. Talvez você já pode até estar se namorando, tendo outro relacionamento que a sua esposa não sabe, o seu marido não sabe. Talvez você, jovem, você adolescente, está aí iniciando a sua caminhada no namoro, pode estar vivendo relacionamentos que o seu pai e a sua mãe não sabem, que isso vai te levar a passos largos para o inferno, pode fazer com que você abandone a sua casa, os seus. Mas Deus diz para mim e para você: existe um tempo de Efes-Bar, existe um tempo de colheita, um tempo de restauração, um tempo de alegria. Mas a Bíblia também fala de um tempo de Beulá. Qual é esse tempo de Beulá? O tempo de Beulá é o tempo de estar casado. O tempo de estar casada é o tempo de você viver a dois, é o tempo de você estar enamorado, casado. E quando Deus, Ele traz o seu povo para Ele, está dizendo: olha, vocês não serão mais conhecidos como abandonados, como rejeitados, vocês serão agora, viverão um tempo de Beulá, vocês estarão casados comigo, e o Senhor está preparando a sua igreja para morar com Ele, a sua noiva, mas não qualquer noiva, mas a sua noiva, que é a Beulá, que Ele casa, que Ele abraça, que Ele dá uma nova roupa. E esse tempo de casada que a Bíblia está dizendo para Israel, é um tempo novo de casado, tempo de ter filhos, tempo de alegria, tempo profético, porque você volta ao noivo, volta à casa do Pai. Estava vendo um vídeo essa semana, e pegaram alguns casais que se divorciaram, e levaram para uma sala escura e colocou, eles não sabiam, não sei se você pode até ter visto isso, esse vídeo, e colocaram, sentado, um de costas para o outro, e alguém, em um determinado momento, falou assim: ó, pode se levantar e virar. E de repente, quando eles viraram, parecia que foi uma coisa, teve alguns que não se aguentaram, começaram a chorar, teve outros que se agarraram e começaram a se beijar, teve outros que se abraçaram profundamente, respiraram fundo, porque o divórcio ele machuca, ele fere. Mas o tempo de Beulá é um tempo de estar casado, é um tempo de recomeço. Por isso que eu falei para você que a gente precisa ter uma visão profética da sociedade, a visão profética de nós mesmos, da nossa caminhada, porque essa visão que Deus tem para nós, ela vai além do que nós estamos acostumados a viver. E Deus hoje está chamando uma família muito preparada para viver esse tempo de Efes-Bar, esse tempo de Beulá, numa sociedade que todos olham e falam assim: não tem mais jeito. Mas quando você vive esse tempo tão precioso de Deus, de Beulá, de estar casado, enamorado, de ter filho, você tem o seu tesouro. E o livro de Provérbios vai dizer que esse tempo de Beulá, Provérbio 31, 10 a 13, 10 a 30, eu não vou ler todo, vou ler só alguns versículos, que diz assim: esse tempo é assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis, o coração do seu marido está nela, confiado, assim ele não necessita de despojos, ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços,
vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roça. Abre as suas mãos ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Faz para si coberta de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura, seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seus vestidos, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos, e chamada de bem-aventurada, é chamada de bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Por que eu li todo esse texto? Para mostrar para os irmãos e irmãs que o tempo de Beolá é um tempo de uma vida a dois excelente, onde a sua esposa, o seu marido, um zela pelo outro, um trabalha pelo outro, e os seus filhos é o seu tesouro, o seu filho é a sua herança, e os seus filhos vão olhar para o pai, vão olhar para a mãe, e vão entender que aquele lugar, aquela casa é o melhor lugar para eles estar. Viver um tempo profético dentro da família é viver o melhor que Deus tem para nós. Eu não sei como você está, também não quero saber, mas Deus sabe como é que você está. Se o seu coração, meu irmão e minha irmã, está na sua casa, glória a Deus. Mas se o seu coração não está no seu tesouro, que é a sua casa, a sua família, se você está vivendo um tempo tão difícil, o Deus que promete um tempo de alegria, um tempo de colheita, um tempo de restituição, um tempo de restauração, é o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que nós estamos louvando, adorando, e Ele pode hoje fazer nova todas as coisas na sua vida. Talvez você perdeu o seu tesouro, você ainda está procurando, não sabe onde foi que você perdeu, mas eu quero dizer para você que você tem um tesouro especial, que é o seu marido, a sua esposa, tem os seus filhos. Deus, Ele está aqui para te acolher, como Ele acolheu Israel. Ele está aqui para fazer nova todas as coisas. É só eu e você, nós desejarmos isso. Vou parar por aqui, eu não vou pregar mais, foi só isso aqui que Deus me deu. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Talvez você vive muitos princípios, mas lhe falta visão profética. Talvez você vive uma visão, achando que é a visão profética, e às vezes você está vivendo não o refrigério, a alegria, a colheita, a conquista. Talvez Deus quer que o seu casamento seja um tempo de beolá, de satisfação, de alegria, e não está sendo. Mas Deus está aqui para fazer nova todas as coisas.